Suponha que, na espécie humana, a pigmentação da pele seja devida a 2 pares de genes autossômicos com efeito aditivo. A tabela abaixo indica os fenótipos existentes. Beleza. Então, vamos pensar assim. São 2 genes, tá? Eu vou chamar de gene D e gene E só para facilitar. Se o indivíduo for, por exemplo, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, ele tem 4 alelos efetivos e vai ter a pigmentação máxima. Se ele tiver 3 alelos efetivos, a pigmentação um pouco menor. 2 alelos efetivos, um pouco menor. 1 alelo efetivo, um pouco menor. Nenhum alelo efetivo, isso é, se ele for Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, ele teria a menor pigmentação possível, né? E aqui estariam os intermediários. Ok. A expressão desses genes pode ser impedida pela presença de um par de gene autossômico recessivo, né? Então, um gene com um par de alelos recessivos. Então, é um terceiro gene na jogada, hein? Que é o gene A, vamos pensar aqui, né? Se o indivíduo for azão, azão, ou se ele for azão, azinho, ele vai ser pigmentado. Ou seja, o gene D e o gene E não vai ser impedido, né? Não vai ter a sua expressão impedida. Agora, se ele for azinho, azinho, aí sim os genes D e E terão a expressão impedida conforme enunciado. E o indivíduo vai ficar albino. Então veja, ser albino não é a mesma coisa do que ser branco, segundo a questão. Beleza? O indivíduo for azinho, azinho, pouco importa o gene D e o gene E. Né? Repare que eu só coloquei quaisquer 2 letras aqui para representar os genes, tá? Aí ele vai. Nesse caso, o indivíduo é albino. Ok. Um casal de mulatos médios. Mulato médio ele tem que ter 2 alelos efetivos. Então ele pode ser azão, azão, bezinho, bezinho. Ops, eu estou usando os genes D e o gene E, né? Então ele pode ser Dzão, 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 Ezinho, Ezinho. Ele pode ser Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão. Ou ele pode ser Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Só que ele diz que eles são dihíbridos, né? Eles são híbridos para os 2 genes. Eles são, em outras palavras, duplatrozigotos. Ok, então já sei que são 2 indivíduos Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. É um casal, então, de indivíduo Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, com uma criança, nem preciso te apresentar aqui não, porque vai ser só isso, né? Com uma criança albina. Então, ó, se esse indivíduo ele é mulato médio, eu sei que ele é Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, fazendo um cruzamento com Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Esse mesmo indivíduo que é Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, eu sei que ele é azão alguma coisa. Ele é azão traço. O mesmo indivíduo, tá? Com azão traço. Eles tiveram uma criança albina. Eu sei que ela é azinho, azinho. Mas eu não sei se ela é Dzão, Dzão, Dzão. Eu não sei o genótipo dela em relação ao gene D ou ao gene E. Mas eu sei que ela é azinho, azinho. Se ela é azinho, azinho, eu consigo concluir que os pais são heterozigotos. Beleza. Então, a primeira coisa foi entender a relação entre genótipo e fenótipo. Compreendido? Compreendi o problema que a questão traz para mim. Nesse problema, a primeira tarefa foi determinar o genótipo de cada um dos progenitores. Então eu sei que cada um dos progenitores tem o mesmo genótipo. Eles são Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, para o gene vinculado ao grau de pigmentação, à quantidade de pigmento, e eles são azão, azinho, para o gene que poderia impedir a expressão dos primeiros 2. Aí ele pergunta a probabilidade de nascer uma criança branca não albina. Veja, para ser branca ela tem que ser Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Então eu posso fazer um cruzamento separado aqui, ó. Se eu cruzar Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho, como é que vai ficar isso? Vai ficar Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. Se eu cruzar separado para facilitar para nós Ezão, Ezinho com Ezão, Ezinho, vai dar Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho.
E se eu cruzar separado em do azão azinho com azão azinho, bom e velho azão azinho, vai dar azão azão, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. O que ele quer? O vídeo tem que ser branco, né? Para ser branco, zero alelos dominantes. Ele tem que ser Dzinho, Dzinho, Azinho, Azinho. Dzinho, Dzinho, 1/4. Ezinho, Ezinho, 1/4. 1/4 vezes 1/4, 1 em 16, né? Só que aí ele diz não albina. Então ele não pode ser Azinho, Azinho. Mas ele pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. 3/4. É isso. Falou criança, né? Então não precisa ficar preocupar aqui com XX ou XY. Então vai dar 1/4 vezes 1/4, 1 em 16. Vezes 3/4 vai dar 3 em 16 vezes 4, 64. 3 em 64, letra E. Beleza?